Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre transfusão de sangue, e suas peculiaridades. A transfusão de hemocomponentes e de hemoderivados ele faz parte do manejo de diversos pacientes, particularmente os portadores de doenças hematológicas e aqueles submetidos a procedimentos invasivos. Bom, se por um lado a transfusão pode salvar vidas e melhorar a saúde dos indivíduos, também por outro lado a transfusão pode levar a complicações agudas ou tardias, como qualquer outra intervenção terapêutica que a gente faça. Em primeiro lugar, eu queria falar que hemocomponente e hemoderivados são produtos diferentes, são distintos. Quando nós falamos de hemocomponentes, eles são produtos gerados um a um, nos serviços de hemoterapia a partir do que a gente chama de sangue total. Isso é feito geralmente por meio de um processo físico, ou a centrifugação, para separação dos componentes, ou congelamento. Incluem concentrado de hemácias, concentrados de plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado. Já os hemoderivados, eles são produtos obtidos em escala industrial a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos. Aí, como que a gente vai ter? Vai ter albumina, são proteínas, globulinas, e até concentrados de fatores de coagulação. Outro aspecto que é importante é que, como a transfusão apresenta riscos, riscos potenciais, de doenças também infecciosas, imunossupressão, existem alguns princípios que nós devemos considerar, que devem ser considerados pelo médico antes da decisão de transfundir o paciente. Aí, primeiro que a indicação da transfusão, ela deve ser feita exclusivamente por médico e baseada principalmente em critério clínico e não somente baseada em resultados de laboratório. Essa indicação para a transfusão, ela pode ser analisada tanto por médico do serviço de hemoterapia, que vai julgar a necessidade de realizar o procedimento. Toda transfusão, a gente sabe que traz riscos, ou riscos imediatos ou tardios, e por isso os benefícios devem sempre superar os riscos. Então, realmente, as transfusões devem ser feitas quando realmente forem necessárias. E quem decide isso é o profissional médico. Transfusão de hemácias. As transfusões de hemácias, elas devem ser feitas para tratar ou prevenir uma iminente e inadequada liberação, por exemplo, de oxigênio nos tecidos, em situações de anemia, particularmente anemia crônica. E sempre que possível, deve-se considerar, primeiro, outras formas de intervenção, como reposição. Então, eu estou citando aqui alguns casos, não são todos, alguns casos em que é recomendado. Por exemplo, não é recomendada a transfusão de hemácias, por exemplo, para promover aumento da sensação de bem-estar ou acelerar a cicatrização de feridas, profilaticamente também não, também para expansão volêmica, quando a capacidade de transporte de oxigênio estiver adequada. Em indivíduos adultos, de estatura média, por exemplo,
Um concentrado de hemácias normalmente eleva o hematócrito da pessoa em 3% e a hemoglobina em cerca de 1 grama por cada decilitro de sangue. Já em pacientes pediátricos, nas crianças, o volume a ser transfundido para a obtenção dos mesmos resultados esperados é de aproximadamente 10 a 15 mililitro por quilo da criança. Já na transfusão de plaquetas, as indicações estão sempre associadas à questão de trombocitopenias, desencadeadas por falência medular, doença, que é a doença hematológica, ou quimioterapia e radioterapia também. Quando a gente fala de trombocitopenia, é quando o nível de plaquetas está muito abaixo do normal, gente? Raramente recomenda-se transfundir plaqueta em casos de destruição periférica, alteração congênita de função plaquetária, geralmente não se recomenda. Nesses casos, a transfusão é feita apenas na presença de sangramentos graves e que sejam potencialmente fatais, ou quando há necessidade de um procedimento invasivo na ausência da resposta de outros métodos alternativos. Em geral, faz-se um concentrado de plaquetas para cada 7 a 10 kg de peso em adultos e nos pacientes pediátricos, nas crianças, a dose preconizada é normalmente de 5 a 10 ml por cada quilograma. Já na transfusão de plasma sanguíneo, a gente tem que levar em consideração que o plasma ele contém proteínas da coagulação. Logo, ele está indicado no tratamento de pacientes com distúrbios da coagulação, como sangramento causado por deficiência de múltiplos fatores de coagulação. Não é recomendado o uso de plasma para a expansão volêmica. Lembrando que volemia é a quantidade total de sangue que está naquele corpo, e que tem uma relação com a massa corpórea, como nós já estudamos anteriormente. A utilização de 10 a 20 ml por quilo aumenta mais ou menos em 20 a 30% os níveis de fatores de coagulação no paciente. Aí vai chegando a níveis hemostáticos que vão suprir aquela necessidade. Cada bolsa, ela geralmente vem com 200 a 250 ml de plasma. Nós temos também a transfusão dos crioprecipitados. O crioprecipitado, ele contém fibrinogênio, fator 8, ou fator de von Willebrand e fator 13 também. Então é indicado geralmente para repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia e deficiência isolada congênita ou adquirida, de determinado fator, ou em pacientes com coagulação intravascular disseminada. Quando não devemos fazer? Não devemos fazer quando não se dispuser de concentrados estáveis dos fatores de coagulação, que obviamente são os que têm menor risco de contaminação viral, porque de forma prática utiliza-se 1 a 2 bolsas para cada 10 quilos de peso do paciente, com a intenção de atingir o nível de fibrinogênio de 100 miligramas por cada decilitro de sangue. Vamos falar sobre considerações assim mais gerais sobre a transfusão sanguínea. A requisição do produto que a gente chama hemoterápico deve ser preenchida de forma mais completa possível,
prescrita, tem que ser assinada pelo médico, tem que estar registrado no prontuário do paciente, deve constar pelo menos nome completo do paciente, você não pode colocar ali abreviações, tem que conter sexo do paciente, idade, peso, número do prontuário, a enfermaria, o leito, o diagnóstico, tudo isso tem que estar na ficha, né? Se tem antecedentes transfusionais, o hemocomponente que foi solicitado pelo médico, com o volume, né, ou quantidade, o tipo de transfusão que vai ser feita, né, se vai ser programada não urgente, urgente ou de extrema urgência. Isso vai tudo depender de acordo com o estado do paciente que vai ser prescrito pelo médico. Os resultados laboratoriais devem estar anexados, aqueles que justifiquem a indicação de determinado hemocomponente, aí tem que estar datado, assinado, né? De preferência com o CRM do médico que foi solicitante, tá bom? Não existe, assim, exatamente contraindicação absoluta, né, à transfusão em pacientes, por exemplo, que tenham febre. Mas é muito importante diminuir a temperatura do paciente antes de executar a transfusão. Por quê? Porque o surgimento de febre, ele pode ser um sinal de hemólise, né, ou até de outro tipo de reação transfusional. Então é importante que o paciente não esteja com febre na hora da transfusão. Como é que você vai verificar essa reação depois se ele já estava febril? Ok? É rara a necessidade, por exemplo, de a gente já ter que aquecer um produto hemoterápico antes do seu uso. Mas quando indicado esse procedimento, deve ser feito de forma controlada, obviamente, sob a orientação e monitoramento de um profissional responsável, né, pela transfusão. Outra coisa, nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 4 horas. Quando esse período for ultrapassado, a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada. Não deve ser também adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico, certo? Ao produto que você está fazendo a transfusão. Seja a papa de hemácias, seja o plasma, seja a plaqueta, né? Os concentrados de hemácia, por exemplo, eles podem ser transfundidos em acesso venoso, compartilhado com soro fisiológico, mas apenas com soro fisiológico. É a única coisa que é possível, ok? Todo produto hemoterápico deve ser transfundido com equipo com filtro capaz de reter coágulos e agregados. Então esse é um outro detalhe muito importante nessa questão da transfusão, né? E quais são as reações transfusionais mais comuns? Gente, qualquer intercorrência consequente à transfusão de sangue, ou qualquer hemocomponente, durante ou após a administração, né, ela é uma reação transfusional. Vamos lá então. Elas podem ser imediatas ou tardias. Quando que elas são imediatas? Então as imediatas vão ocorrer até 24 horas a contar do início da transfusão. Quando for uma reação que ocorre após 24 horas, ela já é considerada tardia, já não é mais uma reação imediata, ok? Com relação à gravidade, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, grave ou até mesmo levar a óbito. A gente considera leve aquela que não causa risco à vida, né, sem risco à vida. A moderada,
que vai causar uma morbidade a longo prazo. A grave, né, aquela de ameaça imediata à vida da pessoa, ok? Que também prevê uma intervenção médica obrigatória. Com relação aos sinais, mais especificamente, e sintomas, nós temos alguns sinais que nós podemos citar. Febre, ou calafrios, cefaleia, náuseas, vômitos, dor no local da infusão, dor torácica ou dor lombar, né? Alteração na pressão arterial, mialgia, hipóxia, né? Dispneia, okay? Edema pulmonar, prurido, né? que é coceira, urticária, edema, que é inchaço, ok? Então, são vários sintomas e sinais que podem acontecer, nós podemos eventualmente estar verificando. Ao identificar uma potencial reação dessa, você pode interromper imediatamente a transfusão, comunicar ao médico assistente, dependendo do que você observar, manter o acesso venoso com soro fisiológico a 0,9%, conferir a identificação do produto e do paciente, verifica sinais vitais, aí possivelmente vão ver coleta de exames, né? Vão ter que registrar essas ações no prontuário e notificar, né, o serviço de hemoterapia do ocorrido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedora, né? Até a próxima aula. Não se esqueçam de dar o seu like, comentar as suas dúvidas e se inscrever no canal. Um grande beijo e fiquem com Deus.